Olá pessoal, que Jesus abençoe a todos, meus amigos, minhas amigas. Vamos dar prosseguimento ao estudo da obra Nos Domínios da Mediunidade, psicografada por Chico Xavier, enviada do mundo espiritual pelo espírito André Luiz, que foi médico aqui na Terra, com outro nome, e que relata para nós todas as suas experiências ao desencarnar, quando ele se vê acolhido na colônia Nosso Lar, e posteriormente quando ele começa a aprender coisas que ele, nas passagens anteriores pela vida espiritual, ele não estava preparado para aprender. O que acontece com muitos de nós, porque na passagem pela vida espiritual, muitos espíritos da Terra, no mundo inferior, quando passaram por lá, não estavam mentalmente condicionados ao bem e ao amor, como muitos já estão hoje. Então, muitos que desencarnaram passaram por zonas de confusão, de sofrimento, de dor, porque, infelizmente, um planeta inferior como a Terra tem a sua história muito calcada no domínio, no poder, na guerra, na matança, é ou não é? Vejam a história da Terra. Então, esses espíritos que estavam com a mente voltada para o mal não tiveram passagem por uma colônia onde eles tinham plena consciência do que estavam fazendo na Terra, da sua vida espiritual, porque são espíritos doentes, tá bem? Mesmo tendo ouvido falar sobre amor, tendo ouvido falar coisas boas de vários profetas, muitas coisas maravilhosas através de Jesus, nosso governador espiritual, e mesmo assim desencarnavam meio alucinados, muito doentes, como muitos ainda estão fazendo, vivendo uma vida física que vão levar a um desencarne difícil, sofrido. Mas quem já fez algum progresso, quem já tem algum mérito, já passa a ter uma existência na vida espiritual mais produtiva, mais consciente dessa passagem. É o que está acontecendo com André Luiz. Ele está começando a ter consciência de uma outra realidade, está vendo a vida de outra maneira. E esse é o grande presente que Jesus nos deu ao enviar o Consolador, que ele disse que ia enviar antes dele ir para a cruz. Ele disse assim: muitas das coisas que eu falo vocês não compreendem, e eu teria muitas outras a falar que vocês também não compreenderiam. Por isso eu rogarei ao meu Pai para, mais tarde, enviar um outro Consolador, o Espírito de Verdade, que vai explicar todas as coisas e fazê-los relembrar tudo o que eu tenho dito. Essa mensagem de Jesus está no Evangelho de João, o Consolador prometido. Os espíritos conhecem assim, o Consolador prometido por Jesus. Então, no século XIX, quando a ciência atinge um nível, né, Jesus reúne esses espíritos, né, vários deles, para encarnar na Terra, para alavancar o campo do conhecimento. E na metade do século XIX vem o Consolador, o Espírito de Verdade, que é um espírito ligado a Jesus, que traduz o pensamento de Jesus, que coordena vários outros espíritos. E do lado de cá, Kardec recebendo essas informações. Então a Terra recebe o Consolador na forma do corpo de uma doutrina, que é universal, que fala da realidade espiritual, realidade da vida na Terra e em outros orbes. E essa informação vem sendo acrescentada por novas informações, tempos a tempos, conforme a nossa mente vai se adequando para esses novos ensinamentos. Porque tudo tem que ser, assim, as revelações espirituais têm que ser passo a passo. Vem uma verdade que às vezes a gente reflete sobre aquilo, que espanta, como é que pode, isso é assim mesmo, e você assimila aquilo. Você se habilita para receber uma outra informação. E é assim que a espiritualidade atua, né? Atua, revelando pouco a pouco, vai abrindo, levantando aquele véu sobre essas realidades espirituais. Dito isso, aqui nos domínios da mediunidade,
Nós, na semana passada, vimos praticamente todo o capítulo 4 e, relembrando, eu disse que não ia ler a obra de ponta a ponta, até porque ia ficar maçante, e o meu objetivo é destacar conceitos e orientar no estudo de quem queira ler o livro. E, por favor, leiam, é uma obra maravilhosa. Vocês, sim, têm que ler ponta a ponta, de ponta a ponta. Eu já li várias vezes de ponta a ponta. Eu simplesmente estou destacando agora alguns conceitos, tá bom? E lá no capítulo 4, já na parte final, tem uma situação que o André Luiz vai relatar, que é muito interessante a gente ter o conhecimento disso, e eu vou tentar falar de maneira que vocês, lendo o capítulo, aproveitem bem. Nós temos que tomar muito cuidado com o poder da palavra e da indução mental. Quando você fala alguma coisa para outra pessoa, com emoção, com força, com vontade, isso pode ficar muito gravado na outra pessoa. Se for algo muito bom, maravilhoso, né? Mas se for algo muito negativo, uma praga, por exemplo, aquela pessoa pode gravar aquilo, e se aquela pessoa não tem um padrão mental para rechaçar aquilo, perdoar, se ela assimila aquilo, principalmente se ela tem sentimento de culpa por algo, ou remorso, ela vai guardar aquilo. E esse ato da mente gravar essa praga, por exemplo, pode fazer com que isso se cristalize na mente e repercuta no corpo espiritual, que é muito sensível à ação do pensamento. Então, André Luiz vai relatar um caso desse que ele presenciou num grupo que foi levado a uma casa espírita para uma reunião mediúnica. Nós vamos falar de novo daqui a pouco como funciona a reunião mediúnica, mas antes dos espíritos se manifestarem através dos médiuns, alguns desses espíritos conversam com esses mentores. Então é o caso aqui. André Luiz vai dizer que ele vê uma série de almas ali, né, enfermas, na fila para ser atendido, e ele então se abeira de um companheiro. Ele vai falar assim, de macilenta expressão fisionômica. E aí o Hilário, companheiro de André Luiz, no impulso vai perguntar para esse espírito, amigo, como te chamas? A resposta dele, eu não tenho nome. O espírito diz, eu não tenho nome. E o Hilário vai dizer, impossível, né? Todos temos um nome. E ele vai responder, esqueci-me de tudo, comentou o infeliz desoladoramente. E aí vão falar para o Hilário, né? É um caso de amnésia a estudar. E Hilário vai perguntar, é um fenômeno natural? E a resposta é sim, pode ser natural em razão de algum desequilíbrio trazido da Terra. Mas é possível que o nosso amigo esteja sendo vítima de vigorosa sugestão pós-hipnótica, partida de algum perseguidor de grande poder sobre os seus recursos mnemônicos. Olha só o que aconteceu com esse espírito, que está dizendo que esqueceu de tudo. Ele se apresenta do lado de lá como tendo um braço murcho, ou não tendo aquele braço, no corpo espiritual. Olha o que aconteceu. Vou ler aqui para vocês entenderem conforme está escrito, tá? No meu livro aqui, de papel, é a página 42, do capítulo 4, finalzinho já. Fora musculoso estivador no cais, alcoólatra inveterado, que certa feita, de volta a casa, esbofeteou a face paterna. Ele esbofeteou o pai, porque o velho genitor lhe exprobrara, olha o português aí, o procedimento, né? O pai repreendeu. O cara só queria saber de bebida e tal. Chega em casa bêbado, o pai deu uma bronca nele, né? Incapaz de revidar, o ancião, né, cuspinhando sangue, praguejou, desapiedado. Quer dizer, esse pai levou um tapa na cara, né? Deve ter sido quase um soco, e cuspindo sangue, ele rogou uma praga. A praga dele, infame,
falando para o filho, hein? O teu braço cruel será transformado em galho seco. Maldito sejas. E isso dito com aquela força, com ódio, né, pelo pai para o filho. Ouvindo tais palavras, que se fizeram seguidas por terrível jato de força hipnotizante, o mísero tornou a via pública. O que ele foi fazer? O filho saiu para beber de novo. Cambaleante, foi vitimado num desastre de bonde, no qual veio a perder o braço. Ele perdeu o braço nesse acidente, mas ele sobreviveu por alguns anos, coagulando, contudo, no próprio pensamento a ideia de que a expressão paternal tivera a força de uma ordem vingativa. Ele colocou na cabeça o seguinte: eu perdi esse braço por causa daquela praga do meu pai. E ele ficou com isso, certamente com um sentimento nada bom, né? E por isso, ao desencarnar, recuperaram o membro dantes mutilado, a pender-lhe, ressecado e inerte no corpo perispírito. Perispirítico quer dizer, do lado de lá, ao desencarnar, o nosso corpo espiritual está inteiro, mas a mente dele sugestionou a tal ponto, né, ele se convenceu ao tal ponto daquela praga, que ao desencarnar ele sente o braço ressecado, inerte, um braço morto, murcho, né? Enquanto refletia, o nosso orientador reaproximou-se de nós e, percebendo quanto se passava, informou: é um caso de reajuste difícil, reclamando tempo e tolerância. Como que esse espírito vai se recuperar? Como fazer com que no corpo espiritual, aquele braço que ele tem, ele veja, sinta de forma normal? É mudar a mente dele. É num caso desse que, às vezes, esse espírito é levado numa reunião mediúnica, incorpora no médium, e o doutrinador, que é aquele que fica conversando com o espírito que encarna, através do médium, vai conversar com ele e mostrar a ele que aquilo ali, na verdade, foi ele que se sugestionou, né? Vai induzi-lo a perdoar o pai. Aí o perdão é importante, essa é a importância do perdão. Se ele tivesse perdoado o pai, ele não guardaria essa impressão. O perdão, ele é libertador em vários sentidos. Liberta de processos obsessivos, liberta de certas condições mentais, e é o caso dele. Ele, na verdade, está vivendo um processo quase praticamente de auto-obsessão. Vamos dizer assim, que aquela praga colou nele porque ele quis, porque na verdade era o remorso, o sentimento de culpa. E ele, ao invés de perdoar o pai, ao invés de admitir o erro dele, que ele estava na bebida, que o acidente que o fez perder o braço não foi por causa do pai, foi por causa da bebida, porque ele estava cambaleante e certamente entrou na frente do bonde. Não desencarnou, mas perdeu um braço e ficou com aquilo na mente. Então, vejam bem, a importância da palavra. E a gente, às vezes, assiste, né, mães falando para o filho assim: você não vai ser nada na vida, você não presta para nada. Quem é que já viu essa situação? E a criança, que é um espírito que está reencarnando e que ainda está se posicionando no mundo, ao receber esses jatos, que às vezes a mãe, né? A mãe às vezes está doente também. E ela condiciona mentalmente um espírito que está momentaneamente na forma de uma criança a uma situação em que ele vai carregar aquilo para a vida toda e talvez ao desencarnar, né? Então, pragas, esse tipo de coisa, vai funcionar? Depende de quem assimila aquilo mentalmente. Então, esse caso aqui é interessante porque mostra como que se dá o processo, né? O André Luiz vai usar o psicoscópio, vai ver os corpos físicos, né? Quais se fossem correntes eletromagnéticas, vai fazer mais algumas considerações aqui, e mais à frente vai falar da ação do pensamento no corpo espiritual. Vai dizer assim: pensamentos de crueldade, revolta, tristeza, amor, compreensão, esperança ou alegria
teriam natureza diferenciada, com características de pesos próprios, adensando a alma ou sutilizando-a. Eu já falei sobre isso aqui na semana passada, vou falar de novo. O nosso pensamento atua fortemente na matéria que compõe o nosso corpo espiritual. Mesmo encarnados, eu, por exemplo, estou aqui encarnado, né? O meu corpo espiritual está aqui, impregnado junto com esse corpo físico de carne e de osso. Quando eu durmo num estado de assim, sonolência, o corpo espiritual se desdobra do corpo físico. O dia que eu desencarnar, essa separação vai ser definitiva. Mas tudo que eu penso fica gravado nesse corpo espiritual. Lembra do filme da chapa fotográfica antigamente, que a gente comprava aquele rolinho, botava na máquina fotográfica, e você, quando clica para tirar foto, um diafragma abre e fecha. Entra a luz ali rapidinho e sensibiliza aquele filme. É como se aquele filme fosse, entre aspas, queimado, e as variações de luz vão traduzir no filme aquilo que, ao ser revelado no papel, numa foto, né, vai mostrar essas variações de luz reproduzindo o que ele fotografou. Ou seja, aquele filme é sensível à luz. Da mesma maneira, o nosso corpo espiritual é sensível ao pensamento. Pensamentos elevados vibram esse corpo espiritual, tornam mais leve. Pensamentos afastados do amor tornam essa vibração mais densa, mais pesada, um corpo mais obscuro. Isso é uma lei dessa ciência do mundo espiritual que a gente ainda vai entender melhor. A ação do pensamento sobre essa matéria sutil que compõe o nosso corpo espiritual e que, na verdade, pensamento que sensibiliza toda a matéria que nos rodeia, mesmo encarnados. Então, mesmo encarnado, um pensamento muito voltado ao mal prejudica o meu corpo espiritual. E ao desencarnar, eu posso levar lesões no meu corpo espiritual. Lembram do que nós falamos semana passada? Então, é o que ele está dizendo aqui, que os pensamentos, adensam a alma ou a tornam mais sutil. Ela torna mais grosseira ou mais leve, mais sutil, dependendo da natureza dos pensamentos, que pode ser de crueldade, vai adensar. Revolta, vai adensar. Tristeza também. Amor, compreensão, esperança, alegria, torna mais sutil, mais leve, mais vibrante o corpo espiritual. Então, nós somos sempre, do ponto de vista do nosso corpo espiritual, a resultante dos nossos pensamentos, sentimentos e emoções. Nós somos aquilo que nós pensamos, que nós sentimos, e isso se reflete no corpo espiritual. Um Francisco de Assis, que teve uma existência voltada para o bem, para o amor, para a humildade, em favor do próximo, sempre destilando amor, exalando amor, tem um corpo espiritual altamente vibrante, leve. Por isso que um Francisco de Assis desencarna como um balãozinho que vai lá para cima, muito leve. Ele não fica quicando aqui igual um balão de aniversário. É como um balão cheio de gás hélio, que você solta, vai lá para cima. Assim é o corpo espiritual. Então, o espírito muito denso, pela natureza dos pensamentos e sentimentos baixos, ao desencarnar, ele fica aqui bem próximo de nós. Já o Francisco de Assis vai lá para cima. E tem os planos intermediários, né? A colônia Nosso Lar é um desses planos. Já acima do umbral, ainda um pouquinho em contato com o umbral, né? Mas já recebendo os espíritos que estão em condições de maior esclarecimento, de receber mais informações, como é o caso do André Luiz e do Hilário, que estão sendo orientados pelo Aulus, tá bem? Então, eu queria destacar isso aqui para finalizar o capítulo 4, para a gente pular para o capítulo 5, tá bem? No capítulo 5, eu vou falar rapidamente sobre... Na verdade, o que eu acabei de falar aqui do corpo espiritual está no capítulo 5. Eu, sem querer, já estava entrando no capítulo 5, né? Então, no capítulo 5 vai ser dito muito sobre a nossa condição da mente, porque mediunidade é comunicação mente a mente, né? Então,
Aulus vai fazer alguns apontamentos em torno da energia mental e vai descrever o processo mediúnico pela irradiação do pensamento, tá bem? O Clementino, que é um espírito que vai se manifestar, está na página 46 do meu livro, tá? O Aulus vai falar sobre o Clementino, né? O Clementino está fazendo aqui um trabalho, ele coloca a mão na fronte de um amigo que estava comandando uma assembleia, porque ele vai se manifestar numa reunião mediúnica. E o que acontece com o Clementino? O Clementino já é um espírito de um nível melhor, né? Ele vai adensar o corpo espiritual dele. Eu vou explicar isso. Então, o benfeitor espiritual está explicando isso, né? O benfeitor espiritual que ora nos dirige, acentuou o nosso instrutor. Afigura-se-nos mais pesado porque amorteceu o elevado tom vibratório em que respira habitualmente, descendo a posição de Raul. Raul é o Raul Silva, médium. Tanto quanto lhe é possível para benefício do trabalho que ia começar. Influencia agora a vida cerebral do condutor da casa, à maneira de um musicista emérito manobrando, respeitoso, um violino de alto valor, do qual conhece a firmeza e a harmonia. O que acontece? O Raul Silva é um trabalhador da casa espírita, um médium, uma pessoa equilibrada, já voltada para o bem, portanto, tem uma certa vibração boa, né? É o tal caso, ao desencarnar, ele vai estar num plano bom. Ele está realizando já um trabalho, é um espírito voltado para o bem, embora esteja encarnado. Só que o Clementino, que está desencarnado e que vai influenciar o Raul Silva no trabalho de doutrinação, é um espírito muito mais elevado, que está num padrão vibratório bem mais elevado do que o Raul Silva, que do nosso plano é até um cara muito bom, né? Trabalhando no bem. Só que o Clementino, que vai atuar junto a ele, está num padrão bem elevado. O que o Clementino vai fazer? Vai adensar o corpo espiritual dele, vai moldar o corpo espiritual a uma condição vibratória para poder entrar em sintonia, né, com o Raul Silva. E muitos espíritos fazem isso, e é um pouco sacrificante para o espírito fazer isso. Ele está num padrão vibratório e ele vai adensar o corpo espiritual. E em alguns casos, aí eu vou dar uma explicação fora aqui do que está no livro, em alguns casos, isso é comum, por exemplo, nos trabalhos nas casas de Umbanda, um espírito de muita luz elevado, ele faz isso. Ele adensa o corpo espiritual, ele faz outra coisa, muda a forma do corpo espiritual durante um tempo, que ele vai se manifestar de forma humilde, em frente a uma pessoa que vai conversar com ele. É o caso muito assim comum entre os vovós, pretos velhos, que são espíritos já com uma certa luz e que, por humildade, por amor, né, reduzem a sua vibração e mudam a forma, normalmente associada a uma encarnação que já tiveram, e se apresenta de forma muito humilde para conversar com alguém. Então, não quer dizer que o espírito do lado de lá seja aquele vovô, aquela, né, preta velha, um preto velho, uma vovó que anda toda curvada. Não, aquilo ali é um momento. Quando esse trabalho se encerra, esse espírito ele vai voltar para uma forma iluminada, uma forma de um perispírito um pouco diferente daquela para a qual ele se manifestou. Os espíritos são tão amorosos, têm tanta compreensão conosco, que muitas vezes quem vai conversar com o médium, com o espírito, se o espírito estiver falando normalmente, aquela pessoa não vai acreditar. Ela não vai dar muito valor. Mas se vier um espírito falando como uma vovozinha, meu filhinho, você tem que fazer isso, aquilo, ele vai dar valor, vai ver, pô, é a vovó que está falando comigo. Mesma coisa no Dr. Bezerra. Se o Dr. Bezerra vier falando todo mundo, normalmente, né, as pessoas vão dizer, esse aí não é Dr. Bezerra, não. Mas se o Dr. Bezerra vier falando, filhas e filhos do coração, aqui, Ah, Dr. Bezerra. Então, às vezes, o espírito se manifesta porque ele sabe que ele é esperado de uma certa forma. E por amor,
ele assume uma encarnação que ele já teve, ele reduz o padrão vibratório dele, tá certo? Então, isso é muito comum acontecer. Os espíritos são o contrário da maior parte de nós, que querem aparecer, querem holofote, né? Vaidade. Os espíritos elevados são humildes. Eles se apresentam muitas vezes da forma que nós precisamos, da forma que eles sabem que vão nos sensibilizar. Isso acontece demais nos trabalhos mediúnicos, nas casas, e até no plano espiritual, quando você tem uma região no umbral, por exemplo, e vai um espírito de um plano superior, ele tem que adensar o corpo espiritual para ir no umbral, e por uma condição de uma ciência que a gente não conhece ainda, quanto mais elevado um espírito, mais vibrante, mais leve o corpo espiritual, mais luz ele emite em volta dele. Sabiam disso? Ele se manifesta de uma forma luminosa. E para se manifestar num plano inferior, no umbral, ele não quer se mostrar assim. E ele então se apaga aquela luz dele. Ele muda a vibração, até para não humilhar os espíritos que estão num plano inferior. Entenderam? Isso é muito comum. Aí ele realiza o trabalho dele e ele volta para o estado, porque é um estado normal dele, de alta vibração, leveza do corpo espiritual e de uma luz. Daí o termo espíritos de luz. Tá bem? Imaginem a luz de um Jesus, né? Ofuscante para o nosso padrão. Então, nesse capítulo 5, é relatado sobre esse adensamento do corpo espiritual, e depois é aquilo que eu já narrei, que eu estava com a cabeça no capítulo 4, mas era no capítulo 5, dos pensamentos atuando sobre o corpo espiritual, alterando a vibração, alterando a densidade do corpo espiritual. Tá? Então, na verdade, esses são os conceitos que estão nesse capítulo 5. E conforme eu disse, muito mais importante do que ler o capítulo é mostrar os conceitos. Para quando vocês lerem, aí sim, o Roberto falou isso. Agora eu entendi. Ou então vocês leem antes de eu falar e, aquilo que eu não tinha entendido, agora eu estou entendendo. É isso que importa. E por isso é importante vocês lerem, né? Esse estudo nosso é muito mais para orientar na compreensão da obra quando vocês lerem. O ideal é ler antes e anotar as dúvidas, tá? Mas é válido também escutar sobre um capítulo e depois vai ler sobre aquilo que eu falei. Isso foi dito lá, agora eu entendi. Porque às vezes o espírito está falando de um conceito que a pessoa quando lê, inclusive a maneira que é escrito, às vezes não entende. Ele está falando bem o quê? Né? Até porque nem todo mundo está no mesmo nível de entendimento das coisas espirituais. Então, muitas vezes a gente tem que explicar para a pessoa entender. Por isso que é muito importante quem está na doutrina espírita começar estudando o Livro dos Espíritos. O Livro dos Espíritos é básico para que a gente tenha um entendimento básico das coisas espirituais. E aí, sim, no estudo do Livro dos Espíritos, e aí no MAP a gente tem o estudo do Livro dos Espíritos, vocês vão ter a mente mais aberta para receber novos conceitos. Aí você tem as outras obras, né, que vão tratar de vários assuntos, desses conceitos que estão lá no Livro dos Espíritos, que vão ser aprofundados depois na obra, né? A última obra é a Gênese, que tem um capítulo maravilhoso, capítulo 15, se eu não me engano, Os Fluidos, que é de uma riqueza muito grande, falando do corpo espiritual. Isso tudo que a gente está falando aqui, de vibração do corpo espiritual, dos fluidos da matéria que compõe esse mundo espiritual, está nesse capítulo, Os Fluidos da Gênese. Quem puder, quem não quiser ler a Gênese toda, mas tiver uma base da doutrina espírita, leia esse capítulo, Os Fluidos. Ele é muito importante, muito rico. E aí nós podemos entrar no capítulo 6. O capítulo 6 vai falar da psicofonia. Todo mundo sabe o que é psicofonia, né? O que é psicofonia?
é o espírito que se manifesta através do médium, e o médium fala, traduzindo o pensamento do espírito. Sem ler aqui no livro, como é que se dá isso? Numa reunião mediúnica tem o médium e um espírito é trazido. E há uma ligação mental entre o espírito desencarnado e o médium. Cria uma sintonia. Então, o médium começa a perceber os pensamentos e os sentimentos daquele espírito. E dependendo da profundidade, vamos dizer, dessa sintonia, o médium ele é como que quase se perdesse os sentidos e o espírito assume esse campo da fala do médium. Na verdade, o médium está no corpo ainda. Nunca, isso é importante, nunca um espírito vai entrar no corpo do médium. Não existe isso. Muita gente fala, incorporou, é como se viesse o espírito e expulsasse aquele que está. Não é assim, né? Há uma ligação mental. Agora, existe uma condição de sonambulismo, nós vamos ver em outro capítulo, que o médium ele se afasta do corpo físico alguns centímetros, né? Ele ainda comanda o corpo físico e aquele espírito manifestante ele tem maior domínio ali, ele fica mais livre para agir, né? É a psicofonia sonambúlica que se chama, a gente vai ver isso mais à frente. A psicofonia consciente, que é o título do capítulo 6, é essa aproximação em que o médium vai falar, na verdade é o espírito falando pelo médium. E sempre o médium vai ter uma influência na fala. Ele sempre vai colocar um pouquinho dele, né? Digamos, se ele traduzir 80% do que o espírito está pensando, já está ótimo. É assim mesmo, porque dificilmente vai traduzir 100%. Sempre fica um pouquinho do médium, seja na psicofonia, na fala, seja na escrita, na psicografia, tá bem? Então, nós vamos ver aí nesse capítulo 6 o controle de um médium sobre o comunicante. Por que acontece? Se eu sou um médium e vem o espírito se manifestar, esse espírito pode ser daquele violento, muito atrasado, ele vai querer dar murro na mesa, bater nos participantes. Eu, médium, não vou deixar. E o médium que estuda, que tem domínio da situação, ele vai fazer isso. Ele, na verdade, é o primeiro doutrinador, porque na reunião mediúnica tem uma pessoa que fala com o espírito, né? Aliás, deixa eu abrir um parênteses aqui, porque nem todo mundo também conhece como funciona uma reunião mediúnica. Numa casa espírita, nós temos vários trabalhos, tratamentos, como no MAP, por exemplo, aqui no Recreio, a gente, às sextas-feiras, nós temos um trabalho que é realizado na maca, numa sala específica lá, um trabalho de harmonização, onde os médiuns incorporam, mas é um trabalho um pouquinho diferente desse que eu vou relatar aqui. Eu participei muitos anos num trabalho da reunião mediúnica que funciona assim. Por uma questão de comodidade, as pessoas não ficam em pé, elas sentam na cadeira em torno de uma mesa, tá? Então, você tem nessa reunião, o número é variável. Número, nas reuniões que eu participei, 6, 7, 8 pessoas. Você tem um doutrinador ou esclarecedor, é a pessoa que fica ali só para conversar com os espíritos que vão se manifestar, tá bom? Que é o trabalho que eu fazia. Você tem 2, 3 médios que ficam só em oração, sustentando vibratoriamente a reunião, e você tem uns 3 médios, que esses sim vão incorporar os espíritos. E normalmente nessas reuniões você tem a psicofonia, isso aqui, o espírito falando pelo médium, mas às vezes pode vir uma psicografia. Sempre ficam umas folhinhas de papel, um lápis, o médium pede e ele vai escrever aquilo que é trazido para ele. Mas é muito comum, mais comum nessas reuniões, a psicofonia, que é aquela mediunidade que o espírito fala pelo médium. Então, nessa reunião, nós estamos aqui no plano físico, isso é realizado num dia, num determinado horário, sempre no mesmo dia, no mesmo horário, sem a presença de ninguém de fora, tá? Não vem pessoas de fora. O que acontece ali fica no grupo, porque acontecem coisas muito pessoais ali, né? E aquele grupo que está ali, dos encarnados, não está sozinho.
tem o grupo dos desencarnados que trabalham na casa. Toda casa tem os seus mentores, seus guias espirituais. Então, esses espíritos do plano espiritual daquela casa estão conectados a muitos outros espíritos que trabalham com eles. Então, quem se manifesta na reunião mediúnica? Um espírito, normalmente, que precisa de ajuda. Que espírito é esse? É muito comum que esse espírito seja alguém ligado às pessoas que participam das palestras, das reuniões públicas, dos tratamentos de desobsessão, onde a pessoa às vezes recebe simplesmente um passe, né? Onde alguém bate um papo com elas assim, sem maior compromisso, na reunião de tratamento de saúde. Então, na reunião mediúnica, normalmente são atendidos espíritos ligados às pessoas que vão na casa pedindo ajuda. Pode acontecer de ser um espírito de fora, que não tenha nenhuma ligação com a casa? Pode. A espiritualidade atua com amor e, conforme a necessidade, vai trazer um espírito para essa reunião. E pode ser um espírito também, como é muito comum, ligado a uma das pessoas da reunião, às vezes um obsessor. Então, os maiores beneficiados desse trabalho mediúnico são os próprios médiuns. E muito médium tem medo, receio de trabalhar. Eu não quero trabalhar com isso. A pessoa vive a vida toda naquela coisa, daquela vibração, sentindo os espíritos. E ao invés de estudar, disciplinar isso e colocar para fora, a serviço de Jesus, como a gente fala, mediunidade, hoje em dia a gente fala na casa espírita, que é mediunidade a serviço de Jesus. Porque ninguém nasce médium, que é uma condição orgânica, glândula pineal e outras, por acaso. É programado para a pessoa vir com a mediunidade. Então, se você reencarnou no Brasil com mediunidade e é levado a uma casa espírita, pensa duas vezes se você não vai, pelo menos, trabalhar, porque nem sempre o médium precisa necessariamente incorporar. Ele vai trabalhar em tratamentos, ele vai ser mais intuitivo, tá? Agora, se ele tiver que incorporar mesmo, isso vai acontecer. Agora, vai acontecer num ambiente controlado, com pessoas que estudam, que vão saber conduzir a situação, e o médium vai sair dali bem, tá? E com essa situação de que usou sua mediunidade para ajudar alguém, né? E as casas espíritas são muito usadas para ajudar esses desencarnados. E ajuda os encarnados também. Então, o que está sendo relatado nesse capítulo 6 é uma psicofonia. Então, você tem o médium Eugênia, que é uma médium da casa, e tem um processo obsessivo, onde o espírito chamado Libório vai incorporar na Eugênia. O mentor da casa aplica forças magnéticas, eu fiz um resuminho aqui, eu estou lendo, né? No córtex cerebral de Eugênia. Então, nesse trabalho mediúnico está o espírito aqui. E a Eugênia está aqui sentada. O mentor já vem preparar a mente, o cérebro de Eugênia, e vai aplicar passe e vai facilitar essa ligação fluídica da Eugênia médium com o Libório, que é o desencarnado, tá? Então, o mentor aplica forças magnéticas no córtex cerebral de Eugênia. Eugênia, com seu corpo espiritual, se afasta do corpo físico, ela se desdobra, alguns centímetros, não vai para muito longe, não. Fica por ali mesmo, tá? O visitante, então, se inclina sobre a médium, ele vai falar aqui no livro que é como se debruçasse numa janela, né? E há uma ligação entre esse comunicante e a Eugênia, a médium. E vai dizer André Luiz que fios brilhantes ligavam a fronte de Eugênia ao cérebro da entidade. Como assim o cérebro da entidade? Esse espírito, ele está com cabeça, tronco e membros, com seu corpo espiritual, que tem seus órgãos perispirituais. O cérebro físico, ele reflete o cérebro perispiritual. Quer dizer que no corpo espiritual a gente tem o cérebro? Sim. O corpo espiritual não é uma fumaça, algo abstrato, uma geleia. Ele tem cabeça, tronco e membros, ele tem funções, tem órgãos. Incrível isso, né? A nossa visão de vida tem que mudar. Agora, esse corpo espiritual é muito plástico, deformável,
mas a estrutura dele se mantém, tá bom? Então, o mentor vai atuar no cérebro perispiritual também, vai criar a ligação mente a mente. Aquilo que nós já falamos, né? Existem 3 elementos no universo: Deus, Espírito e matéria. Deus é a inteligência suprema, o Espírito, o princípio inteligente. Todo o resto é matéria, é energia. Então, o processo mediúnico é um processo de mente a mente. Uma mente desencarnada com uma mente encarnada. 2 estações de rádio que entram em sintonia. Isso é mediunidade. Aí o comunicante, o Libório, vai assumir o centro vocal da médium, da Eugênia, que vai manter um controle sobre ele, porque ele está meio agitado, né? Então, embora ela esteja desdobrada, ela está ligada ao corpo dela. E ela tem um controle. E ela sente o que o espírito está sentindo. Então, o espírito, por exemplo, quer dar um murro, ela fala, não, vou conter isso. E fica tipo uma batalha mental da médium com o espírito. E o doutrinador vai conversar com esse espírito. Mas, na verdade, a Eugênia médium também está mentalmente ligada a ele e já está controlando a situação. Então, em toda reunião mediúnica, a médium ela é parceira do doutrinador para dobrar aquele espírito. Isso é uma reunião mediúnica. E, às vezes, uma reunião só não é necessária para aquele espírito modificar. Preciso 1, 2, 3, várias. E quando ele cede, quando ele se convence de que está num caminho errado, é quando a espiritualidade que o trouxe fala, agora ele está prontinho. Aí é levado para um hospital, por exemplo, numa colônia espiritual. Ele vai ser orientado, ele vai ser tratado. Normalmente esse espírito está aos farrapos do outro lado, às vezes está deformado, e ele está doente, porque todo espírito voltado para o mal, o mal é doença. E o processo de desobsessão é um processo de cura desse espírito. Então, ele precisa de um tratamento do lado de lá. Mas ele precisa se colocar em condições. E, normalmente, quando o espírito é levado a uma reunião mediúnica, é porque ele já tem algo que a espiritualidade percebe. Para esse cara, é questão de tempo. É como uma fruta madura que já vai cair do pé. É só dar um pouquinho de tempo. No caso, auxiliá-lo através de alguém que está num padrão vibratório próximo do dele e que precisa conversar e vai sensibilizar esse espírito. Agora, quando esse espírito se manifesta, ele se sente normalmente preso, né? Porque ele, ao se comunicar com o médium, ele sente o corpo do médium. Da mesma maneira que a médium sente o espírito sente a médium e sente o corpo. E às vezes ele fica surpreso. Eu já vi isso várias vezes. O espírito fala assim, como é que eu estou? Que é isso? Que mão é essa? E às vezes é um homem se manifestando por uma mulher, ou vice-versa. E fica confuso, né? Que é isso? Que mulher é essa? Que não sou eu. E se ele se sente preso, vocês me desamarram, eu estou preso nos seus covardes. Ele vem assim, vocês são covardes. Aí o doutrinador vai falar, calma. Você aí vai explicar de uma maneira sutil que é uma pessoa que está ajudando a ele, que ele não está amarrado e tal. E assim se dá o diálogo com esse espírito que vai ser sensibilizado. Eu estou descrevendo, então, como se dá uma reunião mediúnica, né, no processo da psicofonia. Nosso tempo está quase esgotando, mas dá ainda para ler aqui um trechinho. Vai ser explicado para o André Luiz e para o Hilário o seguinte, né, quando eles presenciam esse espírito se manifestando através da médium. É o fenômeno da psicofonia consciente, ou o trabalho dos médiuns falantes. Embora senhoreando as forças de Eugênia, o hóspede enfermo do nosso plano permanece controlado por ela, que eu acabei de falar, a quem se emana pela corrente nervosa, através da qual estará nossa irmã informada de todas as palavras que ele mentalize e pretenda dizer. A médium já sabe. Efetivamente, apossa-se ele temporariamente do órgão vocal de nossa amiga, apropriando-se de seu mundo sensório, conseguindo enxergar
ouvir e raciocinar com algum equilíbrio por intermédio das energias dela. E mais à frente, nossa amiga reserva seu direito de corrigi-lo em qualquer inconveniência. Qualquer coisa que o espírito queira falar de forma agressiva, xingar, dar murro na mesa, agredir alguém, a médium vai segurar, tá? E vai completar mais à frente. O primeiro socorrista é o médium que o recebe, mas se esse socorrista cai no padrão vibratório do necessitado, que lhe roga serviço, há pouca esperança no amparo eficiente. Quer dizer, se a médium entrasse no padrão vibratório do espírito, aí vira bagunça, né? Então, o médium precisa estar bem preparado para a reunião, né? Vir preparado pela reunião. E para concluir aqui, dando um salto aqui para outra página, repito, importantes são os conceitos, tá? O visitante passou a destra pela face num gesto de alívio e bradou transformado, quando ele se sente incorporado. Ele vai dizer assim, o Libório, né, o comunicante, vejo, mas por que encanto me prendem aqui? Que algemas me afivelam a este móvel pesado? O espírito, de repente, se sente naquele corpo físico pesado, ele está lá no plano espiritual. Ele vai dizer, eu vejo, ele vê através de Eugênia, percebe melhor o ambiente, as pessoas, né? Mas ele se sente preso. É porque ele está incorporado nela, né? E ela está segurando lá as ações dele. Então ele se sente meio limitado nos movimentos. Isso é típico desses trabalhos, tá bem? E aí o doutrinador vai induzi-lo mentalmente a uma mudança, né? Vai induzi-lo mentalmente a uma atitude diferente daquela que ele tinha para ele se melhorar, tá bem? Então, essa é a essência de um trabalho mediúnico, é assim que funciona. No MAP, nós temos algumas variações desse trabalho. Por exemplo, a harmonização, você tem um grupo de médiuns e uma pessoa que fica falando, e que as pessoas que vêm na casa e que nas macas alguém fala, vai lá na harmonização, são casos bem específicos. O obsessor que entrou na casa com aquela pessoa vai se manifestar ali. E a pessoa está sentada ali, está vendo o obsessor falando através de outra pessoa. É bem estranho, né? Você vai numa casa espírita, é levada para uma sala que você tem vários médios, você olha assim, a pessoa que vai é tranquilizada com relação a aquilo. Normalmente é bem tranquilo para a pessoa. Mas ela vai ver um médium falando. É o obsessor que está com ela falando. Olha só. E esse obsessor, então, vai ser orientado ali, vai ser resgatado, né? E a pessoa vai sair dali. Aí vem aquela história. E a pessoa mudou a atitude? Porque, de repente, aquele obsessor é até resgatado, não vai mais perturbá-la. Mas se a atitude dela é a mesma, ela só vai sair dali e vai arrumar outro obsessor. Porque o padrão vibratório é o mesmo, baixo. Então não adianta, a pessoa tem que se libertar dessa situação mudando o padrão de pensamentos e sentimentos. É um processo de autocura, cura do espírito. Mas o nosso tempo se encerrou. E eu queria muito agradecer a atenção de todos. Por favor, façam seus comentários, sugestões, tá bom? E nos vemos na próxima semana nesse estudo que é muito importante, muito fascinante, né? Então, que Jesus abençoe a todos. Obrigado pela atenção. Paz e bem, paz e luz, paz, muita paz.